E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima em mais um vídeo maravilhoso deste canal maravilhoso que é o Desenhando Animes. E olha só, voltamos ao feedback a meu desenho. Pois é, o quadro onde eu pego um desenho do grupo fechado para os alunos do curso Desenhando Animes no Facebook e faço algumas considerações, falo umas coisinhas por cima. E o mais legal é que até você que talvez não seja aluno, mas deveria ser, acaba aprendendo. Então vamos lá ver quais são os desenhos que a gente vai comentar por cima. Hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu escolhi dois desenhos. Pois é, o primeiro que eu vou falar é do Leonardo Moscon, ou Moscon, não sei, desculpa aí, senhor Leonardo, mas eu escolhi esse desenho para fazer algumas considerações porque me lembrou muito os desenhos que eu fazia quando eu comecei a desenhar há 10 mil anos atrás. E é muito legal, né, como a gente começa desenhando Dragon Ball. Comenta aí pra mim se você começou a desenhar com os Dragon Ball da vida, porque eu fui assim também. Eu ainda vou separar alguns desenhos antigos meus pra mostrar pra vocês qualquer dia. Sei lá, em alguma data comemorativa, quando a gente chegar em 100 mil, não sei, o que vocês acham? Podia ser interessante, né? E o mais interessante desse desenho aqui é que a gente consegue pegar alguns pontos que são pontos em comum em vários desenhos das pessoas que estão começando. Então esse feedback é muito importante, cara, eu acho que isso vai dar um estalo na sua cabeça. Então vamos começar aqui falando um pouquinho deste Goku, tá? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: eu quero que vocês percebam nesse desenho e até no desenho que você está fazendo ou que você fazia quando começou a desenhar, como os traços são parecidos com esses. Eu não estou falando de traço do estilo, mas esses traços que eu acabo chamando de traço peludo, né? Que são esses traços que a gente fica fazendo vários risquinhos. Tipo assim, ó, a gente vai fazendo vários risquinhos para chegar numa forma que a gente quer. Leonardo, eu quero te dizer que isso é muito normal. Quando a gente está começando, a gente não tem muita precisão, a gente não tem tanta fluidez no traço. O que você pode fazer para cada vez mais melhorar isso? É treinar traços contínuos. Essa coisa desse traço peludo acontece por até um pouquinho de medo de errar. Então a gente prefere ficar penteando o desenho para chegar no traço. Mas não tenha medo. Começa a fazer os traços cada vez mais contínuos, que com o tempo isso vai deixar os seus desenhos mais bonitos, fechou? Essa dica já vale um like, hein? Olha que legal. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer e eu fiz muito isso também, por isso que eu achei interessante trazer para vocês, né? Uma outra coisa interessante é a forma como ele preencheu as áreas escuras, né? Do cabelo, sobrancelha, nariz e tudo mais. Isso aqui é uma outra coisa que eu fazia muito e eu vou dar uma dica pro Leonardo agora. Quando a gente tá desenhando com o lápis, eu até falei em outro vídeo, eu dei os parabéns para quem desenha com lápis, porque o negócio é demorado, né? Eu prefiro balde de tinta, que você clica e já fecha, maravilhoso. Mas para quem desenha com lápis, você quer preencher grandes áreas, você precisa ter paciência. E é uma coisa que normalmente quando a gente tá começando a gente não tem. Então assim, pega o lápis, deita ele um pouquinho, né? Começa a riscar. Quando você deita um pouco o lápis, você tem uma área de contato do grafite maior, então você acaba preenchendo uma maior área de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Em vez de rabiscar ele assim, ó, por cima. Deita um pouquinho o lápis que isso vai te ajudar. Uma outra coisa interessante é que a gente não costuma forçar. É como se a gente tivesse um medo de preencher a área mesmo, né? Então a gente sempre acaba fazendo uns risquinhos mais leves. Então, Leonardo, eu vou te dar uma outra dica, cara. Não tenha medo de riscar, tá bom? Não vai te machucar, eu prometo pra você. Não tenha medo de riscar, não tenha medo de preencher grandes áreas também. Agora a gente chega numa coisa interessante. Não é que você precisa forçar na folha, não é isso. Quando a gente trabalha com lápis, a gente trabalha com sobreposição. O que é isso, sobreposição, Bruno? Não entendi. É o que? Você fez uma camada, você preencheu uma camada, depois de novo, você começa a preencher de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É claro que, dependendo do material que você use, isso vai ser um pouquinho mais difícil, ou talvez não chegue no resultado que você espera. Mas o importante, como eu costumo dizer, é se divertir fazendo e, obviamente, né, ter um resultado mais interessante. Então já fica essa dica para você também. Para finalizar, eu queria só falar mais duas coisas aqui. A primeira é que você precisa estudar um pouquinho mais da estrutura do desenho. Faça linha guias, né? Tenta entender, a orelha será que tá muito para cima? Será que não tá faltando cabelo na parte de baixo? Será que não parece uma peruca, né? Toma esses cuidados, usa linhas guias. Você tá fazendo esboço, né? Por favor. Diz pra mim que você tá fazendo esboço, que é muito importante. Que eu conheci pessoas que falavam, eu não gosto de fazer esboço. Gente,
Seus desenhos vão sair todos bugados. Sempre tem um que fala, ai, mas o Kim Jong-il não faz esboço. Pelo amor de Deus, tem um ou outro aí que não faz esboço de tanto que já desenhou na vida. Só que é 1 em 1 milhão, a gente não somos esses caras. Então é importante fazer o esboço. Aí sim você pode fazer fraquinho para conseguir apagar depois. Ou até colocar uma folha em cima do esboço e finalizar na folha de cima. É uma ideia interessante. Sobre a estrutura era a primeira coisa que eu tinha para falar. E a segunda coisa é que você pode e você deve variar a espessura das linhas. Pois é, porque se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber que só tem uma linha mais grossa, que é a linha da boca. Se eu tivesse que chutar, eu ia dizer que ele errou alguma coisinha ali e passou mais forte para tentar dar uma corrigida. Não é errado, é um chute, é um palpite. Leonardo, o que eu vou te falar? Quando você começa a variar alguns pontos no seu desenho, e agora sim, vamos lá que eu vou rabiscar por cima. Você começa a variar alguns pontos, tipo de grossura mesmo, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais grosso, aqui embaixo também. Você começa a dar mais peso pro desenho, né? Eu não tô falando que você tem que engrossar todas as linhas, é só que você não deve deixar as linhas uniformes. E a gente chega naquela mesma coisa do material, dependendo, você só tem uma caneta e um lápis, ou sei lá, só um lápis. Como é que você vai fazer isso? Aí sim, você vai ter que rabiscar várias vezes por cima. Só que é aquela maneira, né? Você vai rabiscando de uma forma que não pareça o traço peludo que eu tava falando aqui, tá bom? Eu aposto que só de preencher essas áreas com um tom mais escuro, já ficaria um desenho mais atrativo, mais atraente. Eu vou fazer isso, peraí. Olha a diferença que dá. Aí você vai falar, Bruno, mas você tá no digital, você tá fazendo no Photoshop, não sei o quê. Calma, não me xinga, eu só tô tentando te ajudar, peraí. O que eu quero dizer é que você preencher as áreas vai te dar uma estética totalmente diferente do seu desenho. Então não tenha medo disso. Fechou? Leonardo, de coração, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, porque agora eu vou falar de um outro desenho que vocês viram na thumbnail, que é este Groot aqui, né, do meu xará, do senhor Bruno Nelson, que ele fez, colocou no grupo lá, pegou like pra caramba. Eu acho interessante, se você participa do grupo, participa mesmo, curta os desenhos e tal, porque é mais fácil pra gente ver, né, e até escolher pra colocar aqui. Aqui a gente já consegue ver um contraste interessante, até uma pessoa de um nível um pouquinho diferente do desenho que a gente acabou de ver, só que mesmo assim a gente sempre pode melhorar, sempre, isso é o mais legal, que se não desse pra melhorar também não ia ter graça nenhuma. Primeiro eu queria dar parabéns pro senhor Bruno aqui, né, por como ele colocou o contraste entre o claro e o escuro, né, os cinzas, as achuras que ele colocou, mas eu uma observação que seria interessante para ele, né? Me parece que ele usou apenas um material para fazer isso. Um único material que ele alterou a intensidade, né, ou seja, a força que ele rabiscou. Então parece que até essa parte mais clara do fundo é o mesmo lápis que ele usou nessas partes um pouco mais escuras. E para um artista que já está nesse nível, é interessante, se você tiver a condição, obviamente, de investir um pouco mais em outros tipos de lápis, né? Em graduações, né, diferentes. Então tem o HB, 2B, 4B, 6B. E uma coisa interessante, Bruno, não sei se você conhece o lápis carvão. Cara, eu me apaixonei, tipo assim, ó, se você conhece o lápis 6B, o lápis carvão deixa o 6B no chinelo, de tão mais escuro que é. Ele tem algumas particularidades ali, é um pouquinho diferente, mas é interessante de trabalhar. Fica a dica pra todo mundo, procurem lápis carvão, que é bem legal. Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu não sei se foi o ângulo da foto que você tirou aqui, mas quando eu olho pra esse Groot, eu primeiro de tudo presto atenção aonde? No peitoral dele, aqui assim, vou até fazer com vermelho, aqui assim, ó, nessa parte, e depois eu olho pro principal, que seria o rosto, né? Existe um negócio chamado ponto de foco, né? Os focal points, que eu vou abranger em algum outro vídeo, algum tutorial aqui deste canal, mas eu vou dar só uma pincelada, que é o seguinte: dependendo de como você trabalha o seu desenho, a pessoa vai olhar primeiro para um ponto do desenho. Então, por exemplo, aqui eu consigo olhar primeiro no peito. Eu quero que você, que está vendo esse vídeo, me confirme. Quando você olha para esse desenho, o que mais chama a sua atenção? Por que eu digo que é o peito? Por conta do contraste. Então aqui a gente consegue ver uma parte bem escura, do lado uma parte bem clara, com uma transição bem dura, né? Nada suave, né? Com uma borda mais
mais dura aqui assim. Esse tipo de coisa chama a atenção dos nossos olhos. Esse contraste, essa transição grosseira entre o claro e o escuro. Aí, Bruno, eu te pergunto, quando você tá fazendo um personagem, você prefere que as pessoas prestem atenção no rosto ou, sei lá, no peitoral do personagem? Normalmente costuma ser no rosto, então você tem que dar esse tipo de acabamento mais para cima, dar mais contraste em algumas áreas, deixar essa transição de claro e já passa para escuro, né? A gente chama isso de hard edge. Outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em cima, né? Até parece que a parte de cima tá um pouquinho mais clara, né? A gente olha aqui assim, é aquilo, voltando. Eu não sei se foi a foto que você tirou, mas realmente parece que a parte de baixo tá um pouco mais escuro e chama total a nossa atenção para baixo. Então se você escurecesse um pouquinho a parte de cima também e desse esse contraste, o desenho ficaria mais legal ainda, fechou? E para finalizar também esse feedback, parece que o fundo foi a última coisa que você fez. Tipo, você já tinha feito o Groot e aí você foi fazer o fundo. Às vezes, Bruno, o menos é mais, né? Então você saiu riscando loucamente aqui assim, e eu acho que tira um pouco do foco, da atenção do personagem e deixa a imagem um pouco poluída. Isso é algo muito comum de acontecer, cara. Então assim, o que eu diria para você fazer? Tenta suavizar esse fundo. Sabe como você pode fazer isso? Como você fez com lápis, é fácil. Pega um cotonete, cara, e começa a passar no seu desenho ali no fundo. Ele vai começar a suavizar essa transição e não vai chamar tanta atenção pro fundo assim também. Essa dica é bem interessante. Tem o esfuminho, né? Só que aí é um material mesmo de desenho, um pouquinho mais caro, mas um cotonete já quebra um galho, fechou? Então esse aqui foi o feedback ao meu desenho, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e ó, comentem pra mim, eu quero que vocês comentem algumas coisas. Como vocês começaram a desenhar, porque comigo foi no Dragon Ball. O que tá chamando a atenção de vocês nesse Groot aqui, que comigo é a parte do peitoral dele. E se vocês querem que essa série continue. Eu acho que vai virar fixa do canal, hein? Porque eu tô gostando bastante. Se você quer aprender mais, você tem dois caminhos. O primeiro é se inscrever neste canal, porque tem vários vídeos assim, onde eu pego um desenho de alguém, vou comentando, vou explicando. Mas se você quer algo organizado, bonitinho, que eu pegue na sua mão e falo assim, vem cá que eu vou te ensinar a desenhar. Aqui na descrição tá o link do curso Desenhando Animes, aí sim você vai aprender do zero como começar a desenhar, fechou? Então é isso aí, eu sou o Bruno Lima, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo. Valeu, gente, fui!